Calma, torcedor do Arsenal, eu vou falar sobre a briga pelo título com a conclusão da 21ª rodada com Arsenal e Liverpool nesta quinta-feira. Eu sei que City tropeçou, Aston Villa tropeçou, mas não é o tema do vídeo deste momento. Esse vídeo, como o título e a thumb já indicam, não vai tratar sobre essa rodada, ele vai olhar para o primeiro turno. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, mas é só um atraso ligeiro e também para não perder o costume da tradição desse canal, né? Olha só, no vídeo de hoje, vamos escolher a seleção A do primeiro turno. Seleção A quer dizer todos os clubes, todos os jogadores. A seleção Premium. Seleção B, que aí tem apenas jogadores de clubes fora do Big Six e jogadores que não foram escolhidos para a seleção A, se não teria algum repeteco, né? Top 3 de melhores contratações, top 3 de piores contratações e top 3 de brasileiros. Repetindo, olhando para o primeiro turno dessa Premier League 25-26. Eu já preciso admitir de antemão que eu fui um pouquinho professor pardal na montagem dos meus times, tá? Quem está de olho no meu Twitter já viu. Principalmente na seleção B. Por conta da falta de laterais e alas que tenham me encantado até aqui na Premier League, tá? Então, chama-se liberdade poética isso que eu fiz, tá? Ou barbeiragem tática em nome de reunir os melhores jogadores que eu vi nessa amostra da primeira metade da Premier. Antes das seleções e das escolhas, um comentário sobre algo que eu mesmo já trouxe aqui no canal e que eu vejo bastante nas redes sociais, não só brasileiras, que é de uma percepção de um nível pior da Premier League. Eu ainda faço parte desse grupo, tá? Eu acho mesmo que essa Premier League tem um nível técnico nos jogos aquém do que o meu gosto pessoal fica satisfeito. E eu vejo que muita gente está nessa barca. E torcedor do Arsenal, eu não estou falando isso porque o Arsenal está liderando. Não é um ataque ao Arsenal, senão eu teria falado isso nas últimas 3 temporadas, quando o Arsenal estava liderando neste momento, inclusive, das competições das 3 edições passadas, né? Não tem muito a ver com o Arsenal. Para não ficar aqui de blasé, de alguém que está fingindo uma coisa que não é, eu acho que tem um pouco a ver com o Arteta e com esse Arsenal do Arteta, porque eu considero, ainda não é um pensamento concluído, tá? Eu estou muito aberto a mudar de ideia, mas a minha percepção é que o Arteta foi o Moisés abrindo esse mar nas últimas temporadas por ter sido, talvez, o primeiro treinador do Big Six ou de um integrante do Big Six desafiante da bipolaridade do poder das brigas pelo título que eram City e Liverpool, né? Por portar-se nesse desafio de uma maneira muito bem, só que com outros mecanismos, com outras ferramentas, deixando o jogo mais físico, levando o jogo para um lado menos técnico ou de um outro tipo de técnica que me agrada um pouco menos, né? Assim, de montar ferrolhos um pouco que sujavam um pouco mais o jogo do adversário e muitas vezes nesses embates específicos sujavam um pouco mais o espetáculo. Isso não tem... Cara, pro Arsenal tanto faz, né? Pro Arteta, se ganhar ou se tirar pontos assim, melhor. Eu tô falando de outras temporadas e não dessa, tá? Porque quando eu digo que ele abriu o mar seguido por vários outros times que passaram a entender um pouco isso, a jogar assim contra City, contra Liverpool e depois contra o próprio Arsenal, contra os times mais dominantes. O próprio Guardiola jogou contra o Arsenal assim, no Emirates, nessa temporada. Né? Então, quando eu digo que o Arteta abriu esse mar, eu acho que ele foi o pioneiro, eu acho que ele foi o vanguardista nessa quadra da história que a gente está tratando aqui, né? Essa é a minha opinião, claro.
Isso não diminui em nada a campanha dos Gunners e um possível reencontro com o título da Premier League. E aí, tá? Esse é o estágio 1. Na minha observação, o Arteta abre esse mar. O estágio 2, que eu observo nessa temporada, é uma Premier. Aí é um ponto positivo, com um maior grau de competitividade entre os degraus, né? Tanto é que você olha, tem poucos pontos separando 9, 10 times no meio da tabela. Só que a qualidade dos jogos para o que eu gosto de futebol é menor. Por exemplo, eu acho que se você quiser convencer alguém que não gosta de futebol a gostar, você vai ter um universo de jogos dessa edição da Premier League menor do que das temporadas passadas, tá? Eu não estou aqui comparando com o tempo que Dondon jogava no Andareia, eu estou comparando com temporada passada, temporada retrasada, um pouco antes disso. Eu acho que a qualidade realmente caiu, 2 jogos em si, tá? Esse City Brighton não foi muito bom, por exemplo, que eu acompanhei aqui hoje, para o meu gosto, repito, né? E aí eu acho que o grande ponto é que eu sinto que vivemos uma transição tática. Já tem algum tempo que o guardiolismo, na versão mais purista, se é que dá para você... Mas eu falo do guardiolismo City, né? Do Guardiola. Já tem um tempo que eu acho que o Guardiola entendeu que a fisicalidade da Premier League tem sido uma resposta muito eficiente, depois de ele conquistar 4 títulos seguidos. Na temporada passada foi uma curva, e nessa temporada está sendo mais uma vez. Hoje, contra o Brighton, ele criou mais roubando a bola no ataque do que construindo. Só que eu acho que, para além do Guardiola e do City, eu sinto que nessa transição tática, a pressão alta, ou perde e pressiona, não tem funcionado tão bem quanto antes. Como especialmente na temporada passada. Tem muito time saindo com chutão, tem muito time saindo com lançamento, muito time dependendo ainda mais de bola parada, de latereio. E aí, no fim das contas, por mais que o grau de competitividade seja maior, eu acho que os jogos estão pior. Estão com uma qualidade pior, né? Os jogos estão piores. E não é um caminho que eu gosto, mas eu entendo que tenha gente que goste, tá? Tem gente que prefere um latereio do que um lateral para trás para trocar 1 milhão de passes. É claro que eu também não quero 1 milhão de passes a esmo, mas eu prefiro a construção com a bola no pé, a construção com a proximidade, a construção com as tabelas e os diálogos e as riscadinhas e tudo mais, do que a média do que eu tenho visto dos jogos da Premier League, que tem sido até aqui uma temporada, para mim, ruim, tecnicamente falando, na maior parte dos jogos, ok? Vamos às escolhas, portanto. Seleção A, né? Universo 100%, todos os jogadores de todos os clubes. Eu vou de Davi Raya no gol, Reece James na lateral direita, o Bala do Sunderland ao lado do Gabriel Magalhães e o Calafiori completando essa linha de 4 defensores, né? 4-3-3 muito simples, Zubimendi, Declan Rice e Morgan Rogers, e o trio de ataque do Manchester City, Phil Foden, Jeremy Doku e Erling Haaland, com o técnico Unai Emery. Eu sei que o Reece James jogou muito mais no meio do que na lateral, e me doeu muito deixar o Timber fora dessa seleção, tá? Eu suspeito que o Timber vai entrar na minha seleção final, mas os motivos para eu colocar o Reece James na lateral é porque não cabia no meio, e porque o James e não o Timber, por eu querer premiar esse primeiro turno do Reece James bem fisicamente, bem tecnicamente, como há muito tempo a gente não via. É muito simples, como é que se diz, cara? Eu consigo entender completamente quem prefere o Timber ali, tá? Mas eu não acho que seja um crime ter colocado o Reece James, né? O restante da defesa tá praticamente toda do Arsenal. O Bala tá fazendo uma temporada espetacular, cria da base do Arsenal, inclusive. No meio-campo, difícil ter alguma discussão, né? Poderia entrar o Xhaka, mas é difícil tirar o Zubimendi,
Poderia ter o Bruno Fernandes, mas é difícil tirar o Morgan Rogers. Poderia ter o Cherki, mas é difícil. Enzo Fernandes também é outro que poderia entrar aí. Eu sei que Foden e Jeremy Doku têm jogado um pouco pior nas últimas rodadas, mas eu acho o primeiro turno dos dois muito bom. E o Haaland tá aí porque sim. Por que não o Arteta, Fred? Porque eu acho que o trabalho do Unai Emery é mais impressionante. Se o Arteta for campeão, aí não tem conversa para o técnico da seleção final. Mas nesse primeiro turno, o que o Unai Emery fez com uma janela estrangulada pelo fair play financeiro é coisa de artista. Então tá aí a minha seleção A. Vamos para a seleção B, que o universo é de jogadores dos 14 clubes fora do Big Six, sem repetição da A. Então não teremos nem o Ballard e nem o Morgan Rogers, tampouco o Unai Emery, tá? Eles não são válidos para essa seleção B porque já estão na seleção Premium. Então vamos com Roofs do Sunderland no gol. E aí é um esquema tático, já pedi desculpa por ele, né? Eu não gostei muito de laterais e de alas, então eu fui assim. Xhaka como líbero dessa zaga, com Senesi do Bournemouth e o Konsa do Aston Villa. No meio campo ali, com os pontas mais alas do ataque do que os meio-campistas, Bruno Guimarães, Camará, Tielemans e Disbury Hall. Na frente, Ndiaye, Semenyo e Igor Thiago. E o técnico é o Keith Andrews, ex-auxiliar de bolas paradas do Thomas Frank, que está fazendo uma campanha ainda mais impressionante do que qualquer uma do Thomas Frank acima do Brentford. À frente do Brentford. Eu peço desculpas pelos cortadores de grama, mas não tem jeito aqui no Manchester City, gente. Cara, eu acho que essa aqui tem poucos, para além do esquema tático, e além de ter forçado um Xhaka como líbero, eu acho que não sei se tem muitos pontos de absurdos aqui, né? Me doeu deixar o Kelleher fora, tá pegando muito no Brentford, mas o Roofs é um absurdo no Sunderland. O Thiaw tá muito bem no Newcastle, que veio do Milan. O Grealish. E para não falar que eu não gostei de lateral nenhum, o Matty Cash realmente está bem no Aston Villa. Mas enfim, eu acho que está bem entregue essa seleção B com o treinador do Brentford. E aí vamos para o top 3 melhores brasileiros do primeiro turno. Eu vou colocar na primeira colocação o Gabriel Magalhães, que foi uma nave, um avião, defensiva e ofensivamente por esse Arsenal. Na segunda colocação, o Igor Thiago. Cara, você fazer, acho que no primeiro turno foram o quê? 13 gols? Pelo Brentford é um absurdo. E na terceira colocação, o Bruno Guimarães, que está jogando muita bola mais uma vez. Parece que cada vez mais, inclusive pelo Newcastle. Também estão bem e merecem nota aqui o Estevão, o Matheus Cunha, o João Gomes, apesar dos pesares do Wolverhampton, Richarlison, mais números do que jogo, mas enfim, está entregando mais do que nas últimas temporadas desde que chegou no Tottenham. Não estão tão bem, e aí mais crítico, né? Savinho, Evanilson, apesar de ter feito gol e está melhorando nesse começo de segundo turno, o primeiro turno dele não foi bem. O próprio João Pedro, o Joelinton, também fez gol hoje, mas no primeiro turno não foi bem, virou até banco do Newcastle. E eu acho que o resto está mais ou menos na média ali, tá? Alisson, Murilo, André, enfim. Então fica Gabriel Magalhães na primeira colocação. Eu sei que o Igor Thiago poderia estar ali, mas está na segunda, e o Bruno Guimarães na terceira colocação. Melhores contratações. Primeiro colocado, Granit Xhaka. Transformou o Sunderland. Eu sei que ao lado de outras 800 contratações, mas o Xhaka, ele tem um impacto ainda maior do que o do Zubimendi. Por que o Zubimendi está na seleção A e não o Xhaka? Porque aí eu prefiro premiar o coletivo também na hora da seleção. Enquanto contratação, analisando isoladamente, eu entendo o impacto do Zubimendi, mas ele não transformou o Arsenal em algo que ele já não era.
O Arsenal já esteve líder e com vantagem sobre o City. O Xhaka não, transforma um time que até pouco tempo estava na terceira divisão, sobe nos playoffs, em um time da primeira página da Premier League, ao lado de outros, mas o Xhaka é uma contratação muito, muito impactante. E na terceira colocação eu vou de Ekitike. Eu sei que o Liverpool está essa draga toda, mas estaria bem pior se não fosse o francês ter chegado tão bem. Então, Ekitike na terceira colocação, à frente de outros que poderiam estar aí, e eu sei que tem muito debate, tá? Donnarumma, Cherki, Madueke, o próprio Roofs do Sunderland, o Dewsbury Hall do Everton, o Alderete também do Sunderland, zagueiro paraguaio que está bem, o Yeremy Pino do Crystal Palace, o próprio Voltemade, que não está deixando tanto a dever para o Isaac, enfim. Essas três posições para mim, melhores contratações. 1 Xhaka, 2 Zubimendi, 3 Ekitike. E para finalizar, as piores contratações, não quer dizer que já está martelo batido que serão terríveis, mas aí a amostra do primeiro turno é muito ruim. A pior, Isaac, mal jogou e quando jogou não jogou bem. Tiro no pé por ter feito greve, abrindo mão da própria pré-temporada, sendo um jogador com histórico frágil fisicamente. Segunda, Elanga, ainda não entendi, e nem o torcedor do Newcastle entendeu por que esse jogador não está conseguindo repetir no Newcastle o que ele fez no Nottingham Forest. Virou até banco do próprio Jacob Murphy, que já estava lá. Enfim, Elanga muito mal. E o Garnacho, cara, eu não consigo, o Garnacho não me desce, eu não consigo ver muitas qualidades no Garnacho, e eu acho uma loucura o Chelsea ter pagado o que pagou no jogador do Manchester United. Também não estão bem, poderiam facilmente ter entrado aqui no lugar de algum dos três, tá? O Kerkez, do Liverpool, nossa senhora. O Benjamin Sesko, eu sei que ele fez 2 hoje, mas falando de primeiro turno, lembrem-se. Xavi Simons. O Chelsea também não foi bem, né? Gittens, Liam Delap. Mas o meu ranking tá Isaac 1, Elanga 2, Garnacho 3. Deixem seus votos, xingamentos moderados são aceitos e elenca aí quais absurdos eu coloquei aqui. Coloquem suas seleções e seus top 3 aqui pra gente comparar, tá bom? Um beijo pra vocês e vai ter vídeo depois de Arsenal e Liverpool e também com uma pitadinha de Real Madrid e Atlético de Madrid, que eu vou aproveitar e ver esse jogo também. Beijo pra vocês.